Boa tarde a todos, meus irmãos. Boa tarde, meus queridos irmãos. A gente continua ainda separados, já estamos no final de maio, quase entrando no último mês do semestre, mas ainda continuamos separados por motivos da pandemia que está ocorrendo no nosso planeta e aqui no Brasil principalmente, então fazendo com que ainda estejamos separados fisicamente, mas sabemos que nós estamos unidos pelos nossos corações, pela nossa fé, pela nossa doutrina espírita, que é tão importante em nossas vidas. A gente continua separado fisicamente, mas temos a oportunidade que Deus colocou na nossa caminhada, no nosso caminho, esse vírus que é necessário nesse momento de transição planetária, senão Deus não teria colocado no nosso meio, na nossa caminhada. Mas então a gente tem que ter resignação, saber que o que o Pai coloca no nosso caminho faz parte da nossa evolução, das necessidades que temos de enfrentar. Mas, ao mesmo tempo, esse Pai maravilhoso nos concedeu uma ferramenta importante para que nós não nos afastássemos totalmente. E essa ferramenta, que faz parte do progresso científico, que é os meios virtuais, a internet, e dá a oportunidade que nós, hoje, estejamos aqui nos comunicando com todos os nossos irmãos aqui presentes, assistindo através desse vídeo, através da internet, desse meio virtual. Então, só temos que agradecer e dar as boas-vindas a todos os irmãos. Muito obrigado, meus irmãos, por estarem aqui nos assistindo. Então, para nós nos harmonizarmos agora, vamos elevar nossos pensamentos ao Pai, a Deus, esse Pai maravilhoso, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso irmão maior, aos nossos benfeitores espirituais da Casa da Esperança, Chico Xavier, que a gente tem certeza que nós estamos afastados fisicamente da casa, mas esses nossos benfeitores, os mentores espirituais, estão constantemente lá trabalhando, velando por nós, fazendo os trabalhos necessários em relação aos nossos irmãos desencarnados, que lá estão presentes, recebendo os atendimentos que eles têm o merecimento e que a gente sabe que esses irmãozinhos precisam realmente ser atendidos, os irmãos sofridos da espiritualidade. Nós temos nas quartas-feiras o nosso trabalho mediúnico, e assim a gente não pode fazer, não podemos, estamos sempre em preces nesse horário, lendo uma passagem do Evangelho, mas a gente sabe que o mundo espiritual está lá trabalhando com eles, os nossos benfeitores. Então, agradecemos a eles também. E rogamos que todos nós possamos ser amparados, que saibamos aceitar o que nos é oferecido neste momento, que esta pandemia que faz parte da nossa evolução, das necessidades que temos que enfrentar. Rogamos a proteção para todos os nossos irmãos, médicos, enfermeiros e toda a área de trabalhadores da saúde. Rogamos também aos nossos cientistas, pesquisadores que estão procurando aperfeiçoar e trazer novas vacinas. Rogamos pelos nossos governantes, pelos ministros da saúde, pelas organizações de saúde, que tudo possa ocorrer o mais breve possível. A gente sabe que nós, no Brasil, estamos um pouco atrasados ainda em relação às vacinas, já passamos dos 450 mil irmãos desencarnados, então vamos rogar que esses irmãozinhos que partiram para o mundo espiritual, que possam ter a consciência que era uma necessidade, que eles partiram, que estão lá no mundo espiritual, que eles possam aceitar esse momento, e também rogamos pelos seus familiares, pessoas que sofrem pela separação física, que essas pessoas possam ser magnetizadas, atingidas, e tenha certeza que nós temos um Pai que é Deus, que não nos abandona nunca, que estará sempre ao nosso lado, e um dia nós veremos como foi necessário as dores que nós estamos passando, porque a gente sabe que a dor é o remédio da alma. Então, Pai amoroso, nosso irmão, Mestre Jesus, que nos deixou todos os ensinamentos que nós temos hoje, as Escrituras, os Evangelhos, que há mais de 2000 anos e continuam atuais para nós, necessários a nós e ainda não aprendemos o suficiente.
Então, muito obrigado, que Deus nos abençoe, que o mundo espiritual possa nos inspirar e que possamos desenvolver essa fala, essa exposição doutrinária, e que os nossos irmãos que estão aqui, internautas, que estão nos assistindo, que possam assimilar. Que Deus nos abençoe e que tenhamos um ótimo momento de estudo, vamos dizer, dentro do Evangelho de Jesus. Muito obrigado e que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado por estarmos aqui reunidos virtualmente. A gente sabe que o bom seria se nós estivéssemos lá na Casa da Esperança, Chico Xavier, como a gente fala, quando nós chegamos lá na casa, nos abraçamos fraternalmente. Como é bom aquele abraço fraterno, aquele encontro físico nosso, com os nossos irmãos, com os trabalhadores da casa, com as pessoas que vão lá nos visitar, assistir às exposições doutrinárias, às palestras, as pessoas que vão lá estudar. E hoje nós sentimos falta disso. Mas é necessário que a gente passe por esse momento de afastamento devido aos cuidados que temos que ter. Até chegará um momento que todos nós já estaremos vacinados e aí vamos voltar à nossa realidade, aos nossos trabalhos, porque, como sempre disse o nosso grande irmão, o nosso querido Chico Xavier, ele sempre dizia, tudo passa. E essa pandemia também vai passar, e depois dos momentos difíceis, de dor, de angústia, sempre vêm as coisas boas que surgem no nosso caminho. E a gente já está vendo que já está acontecendo tantas coisas boas, solidariedade de pessoas uns auxiliando os outros, irmãos assim ajudando, fazendo, pessoas que se dedicam a preces, a orações, que é uma coisa tão grande que Jesus já naquela época nos ensinava, através do Pai Nosso, a oração dominical, a importância da prece. Então, isso aí são coisas positivas que estão acontecendo. As pessoas já se preocupam umas com as outras e já a vontade de auxiliar. A gente vê que as casas, muitos grupos de pessoas estão auxiliando com alimentos, tem pessoas em dificuldades, desempregadas, que tiveram que parar de trabalhar, outras empresas também que fecharam devido à pandemia, e muitas pessoas ficaram em dificuldade, e a gente sabe pela própria Casa da Esperança Chico Xavier que está constantemente auxiliando, ajudando, fazendo as cestas básicas para as pessoas, e a gente viu que e as pessoas também nos ajudam para que isso tudo possa acontecer. Então, isso aí é uma coisa boa, positiva. Hoje eu estava pensando aqui antes, vendo como eu já tinha visto, preparado, como eu ia falar, sobre o que eu ia falar, e analisando assim, eu digo, como Jesus foi importante para nossas vidas. O que seria de nós se não tivéssemos Jesus no nosso caminho? Tendo Jesus tendo passado já há mais de 2000 anos, deixado ensinamentos tão grandiosos para todos nós, ainda não aprendemos o suficiente, não compreendemos esses ensinamentos, e ainda sofremos, passamos por dificuldades, por não assimilarmos e não aproveitarmos algo que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos atrás. Certa vez, no início da sua vida pública, Jesus caminhava com seus apóstolos. Primeiro ele conseguiu juntar os seus apóstolos, pessoas humildes, pescadores, talvez muitos sem uma cultura suficiente de conhecimentos, mas eram pessoas que já estavam predispostas a esse trabalho, a essa caminhada ao lado de Jesus, que foi uma caminhada assim, em tão pouco tempo. Quando Jesus iniciou a sua vida pública, após seus 30 anos, ele foi até os 33 anos. E logo no início da sua vida pública, numa caminhada dessas, nas margens do mar da Galileia, próximo a Cafarnaum, a cidade de Cafarnaum, Jesus, provavelmente em uma daquelas montanhas lindas que tem nesse lugar, Jesus, na encosta de uma dessas montanhas, Jesus fez o sermão da montanha, ou o sermão do monte. Até por estar na montanha, foi dado o nome sermão da montanha, o sermão do monte. E lá, Jesus, foi o maior discurso já feito no planeta Terra. A importância, a moralidade, ele nos deixou naquele sermão da montanha
aquele discurso que ele fez, ele deixou um código de moralidade, um código de respeito, de moralidade tão importante para todos nós, que continua. Falou das bem-aventuranças, dos bem-aventurados. Vou pegar aqui, que eu fico acompanhado dos meus livros, das minhas leituras. O Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, tão importante: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome, bem-aventurados. E Jesus explicou sobre cada situação dessas. Falou do sal da terra e a luz do mundo. Falou que os apóstolos... O que é o sal? O sal é um tempero. E os apóstolos seriam esse tempero. E o tempero para uma boa alimentação, vamos dizer, para algo que nós vamos ingerir, é bom que tenha um tempero bem bom. E o sal da terra é a necessidade dos apóstolos continuarem depois de Cristo. A nova e antiga lei, Jesus diz que não veio para destruir a lei, mas que veio para aperfeiçoar a lei antiga. E ele falou no capítulo 5, isso tudo foi eu estou usando São Mateus, que foi os 3 capítulos 5, 6 e 7, que foi falado sobre o Sermão da Montanha. Também Lucas fala também alguns capítulos sobre o Sermão da Montanha, mas eu preferi seguir aqui o São Mateus. Aí, aperfeiçoamento da lei antiga, no capítulo 5 ainda, depois chegou capítulo 6, falou da esmola, da oração, falou, vamos ver aqui, da esmola, falou do jejum, do tesouro do céu, os olhos e coração puros, abandono às mãos da providência. E chegou no capítulo 7, contra os juízos temerários e profanações, a eficácia da oração, da lei da caridade e outros preceitos. Teve a conclusão que é a verdadeira sabedoria e a admiração do povo. Depois de ele ter feito todo esse discurso, todo esse código, essa orientação aos homens, que é uma das coisas mais importantes, o discurso mais puro, mais verdadeiro que já foi feito na face da terra. Ali nos esclareceu sobre tudo, sobre o perdão, sobre a humildade, sobre a simplicidade. Como seria Jesus hoje se estivesse entre nós? Até eu escolhi a minha fala, seria Jesus e atualidade. Também eu fiz com base no Jesus e Atualidade, e é um livro da Joana de Ângelo, através da mediunidade de Edivaldo Pereira Franco. E a Joana de Ângelo nos fala tudo sobre Jesus, como seria Jesus hoje na atualidade, e a importância e as necessidades desses ensinamentos que eu falei aqui de Jesus, do Sermão da Montanha. Nesse sermão, nesse código ético, esse código de moral, esse código de responsabilidade, é um código completo. Se nós analisarmos cada coisa ali, nós não estaríamos passando por tudo que as dificuldades, as dores, se desde o início, quando Jesus nos deixou esses ensinamentos, se a partir dali, nós, usando o nosso livre-arbítrio, pudéssemos dar continuidade, seguir aqueles ensinamentos, nada disso teria acontecido. Mas nós fomos criados, no início, simples e ignorantes, nos mundos primitivos. E depois tivemos o livre-arbítrio para seguirmos. Uns seguiram os caminhos, outros não seguiram. Graças a esse Pai maravilhoso, que é Deus, que hoje nós temos o Espiritismo e que nos chamou, os trabalhadores da última hora, que eu digo, nos chamou para que nós pudéssemos trabalhar e aprendermos cada vez mais nessa doutrina tão importante. Então, Joana de Ângeles nos traz um trabalho, um ensinamento, através da mediunidade de Edivaldo Pereira Franco, tantas coisas, como seria Jesus na vida de hoje. A gente vê muitas pessoas preocupadas com as suas riquezas, com as suas posses, com os seus interesses materiais,
Será que Jesus estaria numa mansão? Será que Jesus estaria numa grande igreja, cheia de riquezas, cheia de coisas? A gente sabe que naquela passagem de Jesus, quando ele escolheu aquela vida, quando ele começou a sua vida pública, ele não tinha, como diz no próprio Evangelho, na própria doutrina, nas Escrituras, diz que Jesus não tinha nenhuma pedra para colocar a cabeça. Jesus usava o necessário, tinha suas roupas, mas ele tinha certeza que o Pai nunca nos abandona, como tem aquela passagem que nos fala que os pássaros do céu, não falta nada aos pássaros do céu, não falta o alimento. Deus, esse Pai maravilhoso, sempre vai prover as necessidades. Fala dos lírios do campo, das vestes. Não precisamos nos preocuparmos tanto com essas coisas, mas com tantas riquezas, tantas coisas, tantas posses, que Ele nos transformará nesse sentido. Porque o Pai nos supre tudo. Não quer dizer que nós vamos ser totalmente parados, não vamos, como é que se diz, não vamos estagnados, porque Deus também nos concedeu, entre os seres vivos da terra, nos concedeu a inteligência, e nós somos seres inteligentes. E aí, Joana de Ângeles nos fala de Jesus e atualidade, como Jesus faria tantas coisas importantes aqui entre nós, mas com seu exemplo, com seu ensinamento, porque Jesus, ele penetrava, ele era o maior psicólogo. Quando ele olhava para aquelas pessoas que ele atendia, ele penetrava no seu íntimo, ele entendia tudo, compreendia, e ele não dava regras para as pessoas seguirem, ele não ditava regras, tu vai fazer isso, isso, isso. Ele dava exemplos, coisas. Ele nunca chegou e disse, tu vai fazer isso, é isso porque eu quero que seja assim. E ele não, aquele homem, quando falaram dele, se deveriam pagar impostos, aquele exemplo, ele deixou que eles mesmos raciocinassem sobre aquilo. E o que consta na moeda, vamos dizer, na moeda deles, o que está gravado na moeda? A imagem do reino. E ele diz, então, como é que é agora mesmo? Dá a César o que é de César, a imagem de César. Aí ele diz, e aí o que eles perguntaram, tentando provocar Jesus de alguma forma. Aí ele mandou, diz, o que está gravado na moeda? Aí diz, a imagem de César. Então dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E nós temos assim, aí eles compreenderam aquilo que é material dos homens, e as coisas que nós temos que dar a Deus e as coisas espirituais. Nós temos que dar a Deus as virtudes, os nossos ensinamentos, as nossas virtudes, o nossos bom trabalho, assim, de caridade, de amor, de justiça nós temos. Isso fica conosco. Os bens materiais, nós somos apenas depositários, nós não somos donos nem dos nossos corpos. Nós não somos donos nem dos nossos corpos. Os nossos corpos são emprestados a nós, porque nós somos espíritos e estamos em um corpo. Nós somos espíritos e estamos em um corpo físico, carnal, que é um corpo que com o tempo não vamos mais habitar e esse corpo vai se transformar porque é matéria. Então, nem o nosso corpo é nosso, então nós somos depositários dos bens materiais. O que nós estamos aqui, que Jesus nos ensinou através das bem-aventuranças, ali, bem-aventurados, aquelas pessoas humildes, os aflitos, os que sofrem, os que têm sede de justiça, e esses são bem-aventurados, porque aqueles que fazem bem, não é aqueles que têm posse, que querem ter, que tinham os impostos, que buscavam os impostos, que queriam, vamos dizer, como ele diz nas preces, queriam aparecer, que queriam se mostrar, queriam o que fazia caridade. Qual que deu mais a caridade? Que nem o óbolo da viúva. Olha que a viúva deu uma moedinha pequenininha ali, e o outro deu um saco de ouro grande lá e fez a doação. Qual que fez mais a caridade? Ela deu tudo que tinha naquele momento. E ela deu tudo que ela tinha. E ele deu o mínimo do que ele, por mais que fosse quantidade, ele deu o mínimo. Então a caridade é aquilo que nós nos doamos realmente por amor, por coração, por consciência.
E a Joana de Ângeles nos colocou 20 tópicos aqui. Jesus e os desafios. Nós vivemos em constantes desafios nesse mundo de expiação e provas. Nós somos desafiados em todos os sentidos. Nós somos desafiados através das nossas provas. Nós somos a prova da riqueza, a prova da avareza, a prova da vida familiar com os nossos familiares. Nós somos desafiados constantemente. Quando andamos na rua, nós somos desafiados pelas nossas ações. Nós somos tantos desafios. E como seria Jesus nisso aqui? Jesus também foi desafiado o tempo todo. Jesus sempre foi desafiado, teve seus adversários, teve tudo, mas Jesus sempre usou uma arma. Não era uma arma, era o amor. A arma de Jesus era o amor. Aí Jesus usou o amor. No momento que todos nós aprendermos a nos amarmos uns aos outros, tudo será mais fácil. Então, nós venceremos os desafios das nossas vidas como espíritos encarnados. E a Joana de Ângeles tem uma explicação tão linda, tão bonita nesse livro, Jesus e a Atualidade, que ela, desses tópicos que ela foi falando, Jesus e a reencarnação. Todos nós estamos aqui reencarnados para resgatarmos os nossos erros passados. E a gente sabe que a gente passa muitos momentos difíceis aqui nessa vida. E a gente sofre doenças, sofre dores, sofre agressões físicas, agressões morais, sofremos miséria, fome, tantas coisas nesse mundo. E por que será que nós estamos passando por essas dificuldades, essas angústias, sofrimentos? Por que será? Porque será que Deus que está nos castigando de alguma forma? E será que Deus castiga alguém? Deus não castiga. O Pai não nos ama. O Pai só quer o nosso bem, o nosso melhoramento sempre. Jamais Ele nos castiga. Ele sabe o que nós precisamos. E Ele vai fazer com que aconteça aquilo que nós precisamos. E tudo que acontece a nós, tudo que faz parte das nossas vidas, são efeitos de uma causa anterior. E aí eu olho e digo, mas nessa minha vida eu não fiz nada de mal, por que eu estou passando por isso? Porque nós somos espíritos, por isso que fala Jesus e reencarnação, porque nós somos espíritos reencarnados. E nós temos hoje resgatando erros que nós fizemos no passado. Se nós estamos passando por uma dificuldade hoje, é porque alguma coisa nós fizemos no passado. Pessoas que têm problemas de fígado, pessoas que têm problema de visão, eu que tenho problema de miopia. O que será que eu fiz na minha vida passada que hoje, será que eu agredi? Será que eu fiz alguma injustiça, alguma agressão física em relação aos olhos dos outros? Pessoas que têm problema de fígado, de estômago, será que não foram aqueles que beberam excessivamente e hoje eles estão resgatando aquilo que eles maltrataram, seus corpos físicos no passado, e hoje eles estão resgatando essas dores? E é isso que Jesus nos ensinou. Mesmo Jesus, com toda a grandiosidade espiritual dele, com toda a evolução espiritual, um espírito dos mundos celestiais que teve que passar por mais de 1.400 anos para conseguir voltar no mundo de expiação e provas, aqui na Terra, para nos ensinar, para nos deixar esses ensinamentos grandiosos. Ele teve que se preparar para ficar mais denso, para poder voltar a ter um corpo físico aqui na Terra, para poder nos deixar essa mensagem tão grande. E Jesus, com toda a sua grandiosidade, mas Jesus era o missionário, era a missão dele, não? E ele sofreu também. Ele sofreu e não era questão de reencarnação, não era questão de erros passados, mas para mostrar, para dar o exemplo para todos nós. Então, Jesus, sempre esse mestre maravilhoso, é um momento, já chegou o momento de nós aproveitarmos os ensinamentos de Cristo. Se nós nos atermos ao Sermão da Montanha, analisarmos, e não adianta nós olharmos, analisarmos, nós temos que praticar. A gente vê muitas vezes, até irmãos, assim, tendo problemas, falando coisas, assim, nós temos que praticar, nós temos que nos vigiarmos. Eu sei que todos nós erramos, eu erro, meu estágio evolutivo é muito pequeno ainda, eu erro muito ainda, mas nós temos que tentar nos melhorarmos, analisarmos as situações sempre onde nos encontramos para
para nós melhorarmos. Aqui eu estava vendo Jesus e a humanidade. Como seria? Como é que hoje nós vivemos? Hoje nós vivemos, nós da humanidade, nós seres encarnados aqui do nosso planeta. E hoje nós temos assim, sempre passando, nós somos um mundo de expiação e provas. Recém nós estamos nesse momento transitório para passarmos do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. E aí, como seria Jesus em relação à humanidade? Hoje, tão grandiosa, o que será que Jesus faria? Ia usar a internet? Como a gente sabe que Jesus não escreveu nada. Os seus apóstolos, alguns apóstolos que são os evangelhos, hoje eu estava falando sobre o evangelho de São Mateus, de Mateus, e a gente sabe que com essa grandiosidade da internet, esses meios virtuais que Deus nos concedeu através da evolução, através do progresso científico, eu sei que todo mundo estaria, os seguidores de Jesus estariam filmando Jesus, mostrando Jesus, e Jesus estaria no mundo todo, até os meios de locomoção, provavelmente, como ele estaria encarnado, o Jesus hoje estaria junto com a humanidade, sendo sempre o exemplo. E que exemplo é Jesus? É o exemplo de humildade, o exemplo de amor. Esse é o exemplo de Jesus. Então, Jesus atingiria a humanidade. Às vezes, nós não conseguimos atingir os nossos familiares. A nossa família, nós erramos em relação aos nossos familiares, à nossa família. E a gente sempre tem que ter o maior modelo, o maior exemplo. O modelo nosso é Jesus. O modelo de perfeição é Jesus, que esteve aqui para nos ensinar. Em tão pouco tempo fez tantas coisas que eu acho que talvez em milhares de encarnações eu não consiga fazer o que Jesus fez nesses 3 anos de vida pública. Então nós temos que seguir esses exemplos. É a necessidade para nós transformarmos esse planeta. O nosso planeta não vai se transformar num mundo de regeneração se nós não nos regenerarmos, não nos melhorarmos. E aqui falo o mais importante de tudo, Jesus e amor. A Joana de Ângeles nos colocou tantos tópicos tão importantes, assim, através da mediunidade do Edivaldo Franco, um livrinho pequeno, mas importantíssimo. Jesus, o amor. Será que nós temos amor suficiente hoje? Será que no nosso momento de vida, nós como espíritos que estamos vivendo atualmente, a gente está praticando o verdadeiro amor? A gente vê mais o amor em relação ao sexo, em relação à sexualidade, a tantas coisas. Mas será que o amor fraterno, o amor, esse amor grandioso, o amor que Jesus nos ensinou, será que nós estamos praticando? Amar é como Jesus disse assim, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo o próximo como a si mesmo. Amai também os inimigos, Jesus nos falou. E quem são os nossos inimigos? Às vezes eu fico pensando, eu não tenho inimigos, eu não tenho nenhum inimigo. Eu não quero ter inimigos, não tenho, mas eu posso ter inimigos de outras vidas, inimigos espirituais, inimigos dentro do meu lar. Meus filhos, assim, que são espíritos que hoje nós conseguimos nos conquistarmos, nos amarmos, mas nós já fomos inimigos de outras vidas e hoje esse Pai que é Deus nos colocou junto. Mas eu acho que o maior inimigo nosso, nesse exemplo de Jesus e amor, somos nós mesmos. Nós somos os nossos maiores inimigos, porque nós não praticamos. Quem não faz aquilo que é bom, a gente faz muito mal para nós mesmos. Então, às vezes, muitas vezes nós temos que amar a nós mesmos. E como que nós vamos demonstrar esse amor a nós? Tendo todo cuidado em relação a nós estudando. No momento que nós estudarmos esses ensinamentos, uma demonstração de amor para conosco mesmo. No momento que nós começamos a assimilar os ensinamentos do Cristo, nós estamos nos amando. No momento que nós nos cuidamos da nossa saúde física, nós estamos nos amando. No momento que nós cuidamos da nossa saúde espiritual, através das orações, através das preces, através da alimentação, através das nossas ações, através de tudo aquilo que nós podemos fazer, fora da caridade não há salvação. E é importante, tantas coisas importantes para nós, isso tudo é amor. Então nós devemos nos amarmos a nós mesmos.
E no momento que nós nos amarmos, aí nós vamos saber amar a todos os nossos irmãos, amar a todos os nossos inimigos. E às vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então é isso, os ensinamentos do Cristo é muito grande. Jesus e a tolerância. Nós vivemos num mundo de intolerância, de tantas coisas, assim, nós não aceitamos, nos revoltamos. Eu me revolto com muitas coisas e eu me arrependo imediatamente. Assim, às vezes sou intolerante com algumas coisas. Eu digo, como eu falo, às vezes, assim, como o que era verdadeira caridade para Jesus? Benevolência para com todos, indulgência das imperfeições alheias e perdão das ofensas. Eu, às vezes, não sou indulgente. Às vezes eu vejo, até no trânsito, eu vejo assim, que a pessoa diz, poxa, não sabe, eu deveria, uma pessoa corta a minha frente, o meu carro, eu faço qualquer coisa. Digo, pai, eu não sou, aquela pessoa, eu não sou indulgente com ela, porque às vezes aquilo, pá, me deixa, ou ela erra muito, faz um erro mal, assim, eu estou dando o exemplo do trânsito. Aquilo eu digo assim, pô, fico bravo, por que essa pessoa está dirigindo? Que perigo? Claro que é um perigo, mas eu poderia ser intimamente indulgente, porque eu, não é que para que os outros vejam, os outros estão vendo que eu não falei nada, aquilo, mas intimamente eu penso assim, e aquilo ali não é indulgência, porque Deus está vendo tudo, sabe todas as nossas necessidades, sabe tudo que nós precisamos, e sabe e tudo que nós pensamos e tudo que nós agimos. Então, nós erramos, e aí muitas vezes a indulgência está faltando, às vezes, para nós. E nós temos que ser indulgentes, tolerantes. E isso é a tolerância, nós temos que tolerar o que surge no nosso caminho. Tudo é remédio. Jesus em tolerância, o que Jesus faria? Jesus seria, como seria Jesus em relação à tolerância? Jesus, ele era, e como é que se diz? Ele não era agressivo, mas ele era duro, tinha sua responsabilidade. Ele falava o que era certo e não tinha meio termo, assim, ele falava, mas ele sabia falar, ele penetrava, ele dava o exemplo de tudo, ele penetrava no íntimo das pessoas, no íntimo dos nossos irmãos. Ele dava o exemplo de tudo, ele falava com exemplo, com segurança, com moralidade, com responsabilidade, e é isso que nos falta. E ele as pessoas que errariam, ele iria tolerar, mas iria corrigir também de forma amena, de forma pacífica, de forma amorosa, e todos compreenderiam, porque Jesus não forçava os ensinamentos, ele fazia com que as pessoas se corrigissem por si só. Quantas pessoas que ele fazia cura, aqueles 10 que ele curou, 9 foram embora, foram pessoas intolerantes, assim, 9 foram embora assim, e não voltaram, e um só voltou para ele. E ele, claro que ele sentiu aquilo assim, sentia, por que aqueles pessoas que não aproveitaram aquele momento? Então, Jesus sempre deu a oportunidade de nós aproveitar, de nos transformarmos. Ele sempre, quando fazia assim, ó, ele fazia as curas, os atendimentos, ele mandava, vá e não voltes a errar, não voltes a pecar. Sempre falava. E no momento que nós formos tolerantes com os nossos irmãos, compreender, mesmo que os irmãos estejam errados, nós temos que ter essa tolerância, essa compreensão, porque nós somos irmãos. No próprio oração dominical, quando Jesus ensinou o apóstolo, que pediu a todos os apóstolos também, está no próprio Sermão da Montanha, e ele diz, Pai nosso que estás no céu, todos nós somos filhos desse Pai, então todos nós somos irmãos, e o que um irmão tem que fazer em relação ao outro? Amar, respeitar, ser tolerante, saber conviver, viver junto com os irmãos. E também a Joana de Ângeles nos coloca, Jesus e honra. Jesus sempre foi honrado em todas as suas ações. Nós precisamos ter honra. A gente vive nesse mundo distraído. Nós somos distraídos, andamos por aí distraídos. Às vezes nós nos perdemos, muitas vezes a gente foge. Não é a honra fazer coisas erradas,
coisas muito graves, tudo, mas são coisas mínimas, às vezes, que a gente foge da nossa realidade, em pensamentos, em ações. Todos nós, eu estou falando por mim também, assim, mas eu digo todas, quantas pessoas que eu vejo aí fazendo tantas coisas que não deveriam ser praticadas, não deveriam ser feitas. As pessoas não se vigiam, não pensam, não analisam as coisas profundamente. Então nós temos que analisar, ver o que é certo, o que é errado. Não adianta nós, assim, nós temos que seguir esse caminho, nós temos esse exemplo, esse professor, esse mestre que é Jesus. E ele nos deixou esses ensinamentos tão grandiosos, e nós temos que seguir esses ensinamentos. Nós temos que termos honra, nos honrarmos, fazermos as coisas corretas. Jesus foi sempre honrado. Onde ele esteve, ele era respeitado. Claro que ele foi traído, até, tudo assim, foi traído. Aconteceu tantas coisas assim naquela época. O Pedro traiu Jesus, que foi um maior exemplo o companheiro dele, era o mais velho ali, mas Pedro negou Jesus, mas Jesus sabia que isso aconteceu, que ia acontecer. Judas, Pedro também teve o arrependimento, mas ele voltou, aí ele errou, fugiu da honradez dele, mas ele voltou, ele, em vez de se perder como Judas, que o traiu, que entregou Jesus por algumas moedas, e depois o remorso de Judas foi tão grande que ele podia continuar a tentar resgatar os seus erros, a sua honra novamente, mas Judas foi ao suicídio, se matou. Foi suicídio, matou o corpo físico, porque o espírito não morre. E aí Jesus fez esse grande erro, mas Pedro, mesmo arrependido do que tenha feito, negado Jesus, o que ele fez? Ele continuou a caminhada e seguindo o exemplo de Jesus. E Jesus compreendeu, e Jesus perdoou tudo isso que ele fez. Então, ele voltou a ser honrado novamente, teve honra. Jesus e justiça. Jesus é a própria justiça. Jesus só quer aquilo que é certo. O que é justiça? É dar a alguém aquilo que lhe é de direito. É sempre. E não é só das coisas materiais, é tudo. É o respeito, é a convivência, é as boas ações. Isso que é nós fazermos justiça quando estamos com os outros. Nunca trairmos ninguém, nunca trairmos, falarmos a verdade, seguirmos assim, nós devemos, isso é fazer justiça, respeitar, auxiliar, ser bom, perdoar, isso é justiça. Amar é fazer justiça. Então, tudo, dar o que é de direito aos outros, fazer a caridade, tudo isso é justo, é correto, é justiça. Não é só a justiça dos homens que a gente fala, a justiça que constantemente estão errando, fazendo erros, porque faz parte do ser humano errar. Mas é a justiça de Deus. Nós temos que cada vez mais... Não foi dito também que Deus nos criou à sua semelhança? Claro que nós jamais seremos um dia igual a Deus, mas nós temos que procurar isso aí, nos aproximarmos desse grande exemplo que esse Deus maravilhoso, que é o nosso Deus, nosso Pai, o Deus único, colocou no nosso caminho, que foi Jesus, o nosso governador da terra, que continua junto conosco, nos auxiliando, nos ajudando, nos orientando, mandando seus mensageiros a nós, hoje, através da mediunidade, das comunicações, da psicografia, nos esclarecendo, através da doutrina espírita, que tem tantas coisas importantes, nos esclarecendo, fazendo com que sejamos melhores, para que esse nosso mundo possa se transformar desse mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. Jesus e dever. Todos nós temos nossos deveres. A gente não cumpre os deveres, tanta gente tem tudo. Quando nós reencarnamos aqui na Terra, é para nós progredirmos, para nós trabalharmos, para nós fazermos as coisas corretas, para nós agirmos, para nós darmos um passo à frente na nossa evolução, para nós resgatarmos os nossos erros passados. É o nosso dever seguir os caminhos corretos, mas nós, usando o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade, nós fugimos dos ensinamentos. Apesar de tudo isso estar na nossa consciência, a verdade, os ensinamentos de Deus estão escritos na nossa consciência. Está tudo aqui,
mas nós ainda não conseguimos assimilar, porque nós aceitamos, é muito mais fácil passar pela porta larga do que a porta estreita. E a nosso progresso, a nossa caminhada, nós temos que passar pela porta estreita. Nós temos que passar é difícil acertar, é difícil fazer. Errar é fácil, todo mundo, é muito fácil para todos. E nós não nos vigiamos, por isso que eu digo, orar e vigiar, e nós temos que nos vigiar sempre. Quando falam da prece antes de nós dormirmos, é importantíssimo fazer uma prece para entrarmos em sintonia, quando estivermos repousando, o nosso corpo físico está em repouso para que a nossa alma, o nosso espírito possa se emancipar e fazer trabalhos importantes, trabalhos bons, auxiliando os espíritos desencarnados. Às vezes é necessário o encarnado trabalhar junto com o desencarnado, enquanto que o corpo físico repousa. Porque, às vezes, muitos espíritos aí que estão sendo atendidos, eles percebem muito mais nós que ainda estamos encarnados do que os irmãos desencarnados. Então, é necessário a nossa... Então, é nosso dever também nós fazermos essa prece, essa oração, antes de nós dormirmos, é importante, é muito mais saudável para nós, muito mais relaxante o nosso sono físico, quando nós nos conectamos com Deus. Mas se a gente, antes de dormir, vai ver um filme violento, vai escutar umas músicas exageradas, vai brigar, vai discutir, vai fazer alguma coisa, aí nós não nos sintonizamos com o Pai, nós nos sintonizamos com os irmãozinhos inferiores, que às vezes nem são tão maus, mas gostam de se divertirem com o nosso mal. Então, isso tudo são coisas que a gente deve estar importante. São tantas, deve estar nos atentos para não errarmos. Aqui fala Jesus é alegria. Jesus era alegria, Jesus sempre estava bem com todos, com ele mesmo. Claro que ele não aceitava aqueles que nem no templo, os vendilhões do templo, que Jesus expulsou eles do templo. Claro que ele não aceitava aquelas coisas, que o templo era um lugar de oração, de estudo das Escrituras, onde que ele fazia as suas pregações. Jesus pregava nos templos. Em todo tempo, quando ele ia aos templos e fazia as suas pregações no templo. Que nem Paulo de Tarso também, depois da porta de Damasco, ele, quando chegava na cidade para fazer as suas pregações, muitas vezes ele ia no templo, pregava o cristianismo nos templos. E assim, nisso tudo, vamos ver o que eu tenho mais. Jesus e coragem. Jesus sempre teve a coragem, teve alegria, teve a coragem. E hoje nos falta muitas vezes a coragem. Nos falta coragem, não para fazer algo errado, mas nos falta coragem para seguirmos esses ensinamentos tão grandiosos que tem. Hoje nós vivemos num mundo que às vezes nos falta, eu quero fazer, fazer tal coisa, mas não vou fazer. Eu quero e tenho que hoje tem a exposição doutrinária na Casa da Esperança Chico Xavier, pelos meios virtuais. Mas eu não tenho coragem porque eu quero fazer outra coisa. Eu tenho um passeio, eu tenho outra coisa, eu tenho jogo de futebol, eu tenho filmezinho da tarde que eu tenho que assistir, eu tenho tantas coisas e eu perco, não tenho coragem de fazer aquela coisa. Essa coragem que nos falta. E Jesus, a coragem de Jesus era só para enfrentar as coisas contrárias aos bons ensinamentos. Jesus sempre teve coragem. Jesus teve decisão. Aqui fala também, terça-feira, na Bezerra de Menezes, foi o Dr. Mateus Pausen, nosso irmão Mateus Pausen de Camaquã, que falou sobre a revolução. E Jesus e revolução também tem aqui. Até ele comentou sobre esse livro de Joana de Ângelo, Jesus e Atualidade. E Jesus e revolução. Que revolução é essa que Jesus fazia? Qual a revolução? E a nossa transformação, a revolução da transformação. Quando fala no Evangelho a transformação moral, nós falamos a reforma íntima, isso é uma revolução. Nós nos transformarmos moralmente. Nós estamos aqui para progredir.
E nós não estamos aproveitando esse tempo no corpo físico. No momento dessa transformação, isso é uma revolução. Até o Alexandre fez algumas perguntas, terça-feira, para o doutor Matheus Paulo, sobre a revolução disso, e realmente nós temos que fazer essa transformação. Isso fará com que nós possamos ser mais felizes, nos melhorarmos. E essa é a revolução que a Joana de Ângeles também nos coloca aqui. Também tem Jesus e posses. Como eu até comentei, Jesus não tinha uma pedra para pôr a cabeça. Hoje nós nos preocupamos tanto, sofremos tanto nas nossas vidas, aqui nesse mundo de expiação e provas, porque a gente viu que o nosso vizinho comprou um carro bonito e nós sofremos porque nós não podemos ter aquele carro, as nossas condições não dão assim. Então, nós nos angustiamos, nós sofremos porque o outro tem isso, tudo nós temos que... Jesus exposto, porque das posses não significa nada para nós. O que é a verdade para nós? O que é bom para nós? O que é necessário para nós? Nós possuirmos virtudes. A maior posse que nós teremos perante a verdadeira vida, que é a vida espiritual, que nós somos espíritos e estamos no corpo, do que é a posse moral, a posse de tudo que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. E essa é a verdadeira posse, essa é a verdadeira riqueza, que no momento que nós assimilarmos todos esses ensinamentos, isso é a posse que nós levaremos conosco. Esse aprendizado, essa riqueza, essas posses, elas ficarão conosco. Mas os bens materiais, as coisas, tem tanta gente que sofre para fazer uma viagem, junta tudo, para fazer uma viagem, dinheiro e tudo, para querer fazer a viagem, aí aproveita 15 dias e volta desesperado, angustiado, porque tem dívidas, contraiu dívidas, tem que pagar cartão de crédito, tem que pagar tudo, mas para se saciar aquele momento, aqueles poucos dias. E essa posse não vai dar em nada, vai gerar tensões, estresse e tantas outras coisas. Então, nós temos que nos preocuparmos com a posse dos nossos bens, das nossas virtudes, dos nossos bens morais. E esses são os verdadeiros bens que nós temos que carregar conosco. Meus irmãos, eu estou vendo que se nós continuarmos conversando, teria mais outros assuntos aqui para nós falarmos, mas o nosso tempo já está passando, está concluindo. Eu já falei como seria hoje mais como uma palestra que dura mais, não é só a exposição doutrinária de 15, 20 minutos, meia hora, como é a última fala do mês, e sempre a nossa querida irmã Ingrid Doro, que é filha da nossa presidente, da Dina, e a Ingrid que está organizando esse momento, assim, e ela falou que seria como uma palestra de fim de mês. Então, eu agradeço essa oportunidade, que eu nem tinha merecimento de tanto, para fazer como uma palestra no final do mês. Normalmente são pessoas que vêm de fora, que têm grandes conhecimentos da nossa doutrina, mas eu agradeço essa oportunidade que tive, agradeço esse momento que nós estamos aqui entre irmãos, conversando, falando, expondo alguma coisa que não é nossa, são ensinamentos da Joana de Ângeles, através da mediunidade de Edivaldo Franco, do nosso Evangelho de Mateus, dos capítulos 5, 6 e 7, tantos ensinamentos maravilhosos, eu não peguei um monte de livros para desenvolver. A gente tem tantas coisas grandiosas em um pequeno livro da Joana de Ângeles e em poucos capítulos das Escrituras, do Evangelho de São Mateus. A gente tem tanta coisa, se nós estudássemos só isso, seria muito bom para nossas vidas evolutivas. E às vezes nós não aproveitamos esses momentos, não aproveitamos essas oportunidades de estudarmos coisas importantes que possam nos auxiliar na evolução. Mas, meus irmãos, muito obrigado por esta tarde, muito obrigado por esse encontro, por esse momento que estamos juntos, ligados pelos nossos corações. Então, vamos agradecer, vamos elevar nossos pensamentos a Deus e Jesus por esse momento de estudo, de conversa aqui. Apesar de ser um monólogo, só eu falei, mas eu sei que os irmãos estão intimamente, alguns
tem alguma coisa para acrescentar mentalmente para si mesmo. Então, nós estamos dialogando de alguma forma. Alguns eu estou falando aqui, os irmãos lembram da passagem, lembram do livro, e já colocam alguma coisa a mais. Isso é muito importante. E é como se fosse realmente um diálogo, apesar de só eu estar falando aqui. Então, agradeço a Deus e a Jesus, agradeço aos benfeitores espirituais, agradeço por esse momento, por essa oportunidade que tivemos de estarmos aqui reunidos pelos meios virtuais e rogando ao Pai que tenhamos luz, que tenhamos vontade de continuarmos essa caminhada em busca do progresso espiritual, que possamos assimilar todos esses ensinamentos grandiosos, como o Sermão da Montanha, esse código de ética, de moral, esses ensinamentos grandiosos, que possamos assimilar e não assimilar e usar nas nossas vidas cotidianas, na nossa prática do dia a dia. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma ótima semana, que possamos continuar os nossos estudos com vontade. Como é bom ler, como é bom estudar, como é bom aprender esses ensinamentos tão grandiosos. Existem tantos livros, antes eu tinha tantos livros nas minhas prateleiras, agora eu separei, só tem os livros espíritas. E como é bom ter ali, tem tantas coisas, tem romances, tem tantas coisas importantes, tantas coisas que nós podemos aprender e que não sentimos a falta de outros livros. Claro que para a nossa cultura é necessário continuarmos estudando, mas eu estou, no momento da minha vida, eu acho tão necessário, tão importante estudarmos a doutrina espírita. Então, agradecemos ao Pai, agradecemos ao Mestre Jesus, agradecemos aos benfeitores espirituais e rogamos que todos os nossos irmãos possam ter muita luz, muita paz, muito amor e que Jesus nos abençoe a todos nós. Como eu já comentei no início, os irmãos que estão passando por dificuldades nessa pandemia, todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, que Deus nos abençoe. Muito obrigado e uma boa tarde a todos, meus irmãos. Muito obrigado pela atenção de todos.